E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Viana, do canal da Fire Protection, onde nós abordamos diversos assuntos sobre segurança contra incêndio. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre perda de carga em esguichos, tanto no esguicho tronco cônico quanto no esguicho regulável, onde nós iremos explicar como ocorre o cálculo da perda de carga nesse dispositivo. Se você gostar do vídeo, dê o seu like, acompanhe aqui, se inscreva no nosso canal e você pode nos acompanhar também no Facebook, no Instagram e através do nosso blog, que nós sempre deixamos aqui na descrição do vídeo. No Instagram, pessoal, a gente sempre está respondendo as perguntas que vocês fazem aí diariamente através dos stories. Então, quem ainda não nos acompanha por lá, eu aconselho que você vá lá e nos siga também. Então, vamos lá para mais um vídeo. Pessoal, primeiramente, vamos explicar o que é um esguicho. Isso mesmo, porque aqui no canal nós temos pessoas que já têm um conhecimento em engenharia contra incêndio, já elaboraram ou já executaram projetos nessa área, mas nós temos pessoas que estão começando, que estão tendo um primeiro contato e, portanto, é essencial que a gente explique esses conceitos mais básicos. Então, o que é um esguicho? O esguicho nada mais é do que o último dispositivo na nossa linha de hidrante. Como assim? O esguicho ele vai ser o dispositivo que vai ficar na extremidade da mangueira de incêndio e que vai servir para controlarmos o jato de água. Ele vai servir tanto para ou bloquear ou permitir a passagem de água e ele também vai servir para nós escolhermos o formato do jato de água. Em um determinado momento nós podemos utilizar um jato sólido. O que é um jato sólido? É aquele jato que tem um longo alcance e que possui o formato de um cilindro, enquanto que o jato neblinado é um jato que possui o formato de um cone e, através do esguicho regulável, nós poderemos fazer esse tipo de manobra que vai ser aplicável aí, a sua aplicação vai variar dependendo do momento, do tipo de incêndio que nós vamos ter. Então, para a gente recapitular, onde é que a gente vai acoplar esse esguicho? Nós temos lá no nosso sistema de hidrantes a válvula angular, certo? Nós temos as mangueiras que ficam ali no abrigo e nós temos o esguicho que fica lá no abrigo também. Então, a gente, na válvula angular, a gente vai acoplar as duas mangueiras de 15 metros, na válvula angular, e lá no final dessas duas mangueiras de 15 metros, a gente vai pegar o esguicho e acoplar o esguicho. E a partir desse esguicho, a gente vai poder fazer o combate ao princípio ou ao mesmo ao incêndio na edificação. Então, nós já sabemos o que é um esguicho. Agora eu vou colocar aqui a imagem dos dois tipos de esguichos que nós temos. Vou colocar aqui para vocês observarem lado a lado esses dois tipos de esguicho. E você vai perceber logo que esses dois tipos são bem diferentes, né? E eu vou explicar no último momento, quando nós formos fazer o cálculo da perda de carga, né? Vocês vão perceber por que a gente não pode calcular os dois tipos da mesma forma. Então, vamos lá. Agora que nós já sabemos o que é um esguicho, a gente precisa definir quando será necessário calcular a perda de carga nesse esguicho. É isso mesmo, quando? Porque em algumas instruções técnicas, ou seja, em alguns estados, não é necessário calcular essa perda de carga em esguicho. Porém, em outros estados, como nós vamos ver, como por exemplo no estado de Minas Gerais, no estado do Paraná, as legislações desses estados, elas cobram uma pressão residual. Vou já explicar isso. E, portanto, nesses estados, é necessário nós calcularmos a perda de carga no esguicho. Ah, mas é um exemplo de um estado em que não é necessário. O estado de São Paulo e
as legislações, as normas técnicas que seguem esse mesmo padrão do Estado de São Paulo, que é o quê? Perda de carga na válvula. Ah, então se eu sou do Estado de São Paulo, eu posso fechar o vídeo? Não, porque você pode muito bem elaborar um projeto de prevenção contra incêndio de um outro estado. E nesse outro estado, pode ser que seja cobrado essa outra forma, esse outro método de cálculo. E aí, se você não assistir essa aula, você vai ficar meio perdido, não vai saber como fazer esse cálculo, né? Então, eu vou explicar aqui de forma mais detalhada quando que vai ser necessário. Então, eu vou fazer um desenho aqui bem rápido para a gente entender melhor isso que eu falei agora. Então, a gente vai simular aqui um sistema de hidrante. Vou fazer um desenho bem simples, pessoal. Olha só, um reservatório, seus barriletes, a bomba de incêndio. E aqui a gente faz a descida para os hidrantes. A gente faz aqui a descida para um, descida para o outro, e aqui continua para os demais hidrantes. Então, nesse hidrante aqui, que vai ser o mais favorável, vou detalhar um pouco mais aqui. Então, aqui a gente vai ter o quê, pessoal? Aqui a gente vai ter a válvula angular, que eu falei agora há pouco. Então, eu vou colocar aqui numa escala um pouco maior o desenho dessa parte. Não sou muito bom em desenho, mas vocês vão conseguir entender sim. Então, aqui nós vamos ter uma válvula angular, que é a válvula que ela permite o bloqueio e a liberação da água. Então, é ela que a gente vai abrir quando a gente for fazer o combate ao incêndio. Então, a gente tem aqui a válvula angular, certo? E aqui a gente já pode parar. A gente já pode parar. Por quê? Se a legislação no seu estado, geralmente o número da instrução técnica é 22, mas você pode pesquisar aí, de repente no seu estado é um número diferente. Procure a instrução técnica do seu estado, nesse momento. Procure a instrução técnica do seu estado referente a hidrantes e mangotinhos. E aí lá você vai pesquisar a tabela dos tipos de sistema. Então, cada tipo de sistema, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ter lá uma pressão e uma vazão, que são as referentes a cada sistema desse. Então, o que eu quero que você observe? Você observe lá na pressão, se ele diz assim, ó, pressão na válvula do hidrante, que é como está no estado de São Paulo. Pressão na válvula do hidrante. E comente, pessoal, comente aqui embaixo se no seu estado ele estabelece a pressão na válvula do hidrante ou se estabelece a pressão residual, ou pressão na expedição, ou pressão no requinte, que é a mesma coisa. Então, nesse caso bem aqui, ó, se for pressão na válvula, então a gente bem aqui já para o nosso desenho. Por quê? Ele vai estabelecer, por exemplo, uma pressão, digamos que ele vai dizer lá que a pressão na válvula é de 40 MCA. Então, a pressão que eu vou ter aqui, ó, vou botar aqui, ó, 40 MCA, 40 metros de coluna d'água. Essa pressão na saída aqui da válvula, se eu já tiver ela aqui, daqui que eu vou fazer? Para eu achar a altura manométrica, que é a mesma coisa que a pressão necessária no sistema, é a mesma altura manométrica da bomba, que é o dado que eu vou ter para saber quanto de pressão minha bomba irá gerar para aquele sistema, que é o cálculo que a gente faz da altura manométrica do sistema. Então, como é que eu faço esse cálculo? Se eu já tenho aqui que na saída da válvula é 40 MCA, pessoal, a gente faz aqui um cálculo de trás para frente, digamos assim. Porque eu saio daqui, ó, e venho em direção ao reservatório. Até chegar no reservatório. Eu venho calculando perdas de carga ao longo da tubulação por atrito e venho calculando perda de carga pelo desnível. Sempre essas duas perdas de carga. E já considerando que aqui eu tenho 40 MCA. Então, eu não vou precisar fazer cálculo de perda de carga no esguicho. Não será necessário. Por isso que eu falei que se a pressão for na válvula, como esse caso aqui, não será necessário calcular perda de carga no esguicho. Agora, digamos que tenha a seguinte situação. Eu vou apagar aqui. E aí nós vamos agora para a situação número 2. Situação número 2 vai ser o seguinte.
A instrução técnica do seu estado, ela não estabelece pressão na válvula. Vou colocar aqui, foi a primeira que nós olhamos. Pressão na válvula. A instrução técnica do seu estado, ela estabelece, ó, pressão residual. Ou pressão na expedição, pressão no requinte, pressão na saída. Né? O que isso significa? Que depois da válvula angular, o que a gente tem? A gente tem 30 metros de mangueira dividido em 2 lances de 15. Então, vou colocar aqui, simulando os 30 metros de mangueira. E depois da mangueira, o que a gente vai acoplar? Agora sim, chegou a vez aqui do esguicho. Vamos acoplar aqui o esguicho. Pronto. A gente tem aqui um esguicho aqui do tipo regulável, pessoal. Então, veja só. Ele tá me dizendo agora que a pressão residual vai ser, por exemplo, de 10 MCA. Então, vou colocar aqui. Ó. Vou colocar aqui simulando o jato de água. E aqui na saída, eu terei que ter, na saída do esguicho, 10 MCA. Então, agora, seguindo aquele mesmo princípio que eu falei anteriormente, que a gente faz o cálculo de trás para frente, porque a gente vai lá do final, que é o esguicho, para o começo, que é o reservatório de água. Então, eu saindo daqui, o que eu vou ter que fazer agora? Vamos lá, vamos recapitular o que eu fiz daqui. Calculei perda de carga na válvula, na tubulação, até chegar no reservatório. Então, ok. Nesse caso aqui, eu fazendo esse mesmo trajeto, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular perda de carga no esguicho, vou ter que calcular perda de carga na mangueira, e foram 2 itens que nós não calculamos anteriormente, além do que nós calculamos no primeiro exemplo aqui, que foi perda de carga na válvula e em toda a tubulação até chegar no reservatório. Então, o que a gente já percebe de cara? Que vai ser um pouco mais trabalhoso, mas não quer dizer que seja uma extrema dificuldade que nós não vamos conseguir. Então, alguns estados, como eu já falei, eles utilizam na sua norma essa pressão residual. Um detalhe, pessoal. Quando for fazer esse cálculo, né, assim como aqui a gente começa já considerando 40 MCA, que vai somando as perdas de carga, aqui a gente já começa com 10 MCA, que é o residual, que é o que já deve ter, o inicial ali. E desse residual a gente vai somando as perdas de carga ao longo de todo o sistema. Deixa eu colocar aqui de novo 40 MCA. Mas esse valor de 40 MCA está errado? Não, não está. É só 2 formas diferentes de se cobrar pressão no sistema. Quando já se estabelece 40 MCA aqui, significa que já é uma estimativa, arredondando para cima, já com uma certa margem de segurança, já é uma estimativa de que lá na saída eu vou ter pressão suficiente para combater o incêndio. Então, quando se coloca 40 MCA, já significa que eu vou perder na mangueira, perder energia de pressão na mangueira, vou perder energia de pressão no esguicho, mas mesmo assim eu vou ter uma pressão suficiente. Por exemplo, terei 10 ou até mais. Por exemplo, terei 20 MCA na saída, mas não fica explícito isso na instrução técnica, porque ele estabelece já aqui a pressão na válvula, justamente porque definir a perda de carga em esguicho não é algo muito simples. Não é muito simples porque os fabricantes desse tipo de material deveriam fornecer mais dados para que nós pudéssemos calcular com uma precisão maior. Então, essa ausência de dados, ela acaba prejudicando no momento que nós vamos realizar esse cálculo. Então, para evitar esse tipo de problema, algumas instruções já estabelecem essa pressão na válvula, que vai acabar facilitando aí a vida do projetista, né? Vai diminuir a quantidade de cálculo. Mas não tem problema nenhum, porque se for pressão residual, só assistir esse vídeo aqui até o final que você vai entender como é que se realiza esse cálculo.
Inclusive, esse vídeo, pessoal, nós estamos gravando porque nos foi solicitado várias vezes aqui no canal. Porque existem esses estados, né, que cobram, por exemplo, que só fornecem a vazão, não fornecem nem pressão residual. E através da vazão a gente acha a pressão residual e vem achando as perdas de carga ao longo dos vários elementos. Então, essas pessoas desses estados, né, elas estavam com uma certa dúvida. Por quê? Porque quando nós publicamos aqui o cálculo completo de dimensionamento de hidrantes, se você não assistiu, eu aconselho que você assista. São 4 partes esse cálculo e nós fazemos o cálculo completo vindo a partir da válvula. Então, nos foi fornecido, nesse caso, a pressão na válvula do hidrante. Nós utilizamos a instrução técnica de São Paulo. Fornece a pressão da válvula. Então, essas pessoas que assistiram, eles começaram a ficar com dúvida, porque no seu estado não é a pressão na válvula. Então, eles começaram, mas e se for a pressão residual? No meu estado é assim, no meu estado é assim. Então, não, então vamos planejar, elaborar um conteúdo desse teor para a gente poder explicar para esse pessoal que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então agora eu vou apagar aqui para a gente fazer, explicar logo o primeiro processo de cálculo, que é para o esguicho tronco cônico, ou esguicho fixo, que é aquele esguicho que não permite que nós façamos essa regulagem no tipo de jato de água. É muito semelhante a uma redução, né? Somente ali uma redução que vai permitir somente jato sólido. É mais fácil de se calcular. Nós vamos apresentar aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui. Vou colocar esguicho tronco cônico. E a fórmula que nós utilizamos para calcular a perda de carga nesse tipo de esguicho, casinho, vou explicar por que casinho, dividido por G, e aqui a velocidade da água ao quadrado. Essa velocidade aqui, ó, a saída do esguicho. Por que eu digo isso? Porque na entrada do esguicho nós vamos ter lá, podemos ter 40 ou 65 milímetros, que é 1,5 ou 12,5. Então, na entrada a gente vai ter 1,5, mas não é esse diâmetro que a gente utiliza o diâmetro na saída. Então, para esguicho tronco cônico, nós temos 13 milímetros, temos de 16 milímetros, temos de 19 milímetros. Isso vai variar conforme a vazão ela vai aumentando. Aí você pode aumentar também o diâmetro do esguicho tronco cônico. Esse esguicho, pessoal, ele é permitido em alguns estados. No exemplo que nós vamos fornecer, nós vamos mostrar a tabela aqui do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E lá, eles fornecem somente a vazão. Então, a partir dessa vazão, você tem como achar o quê? Achar a velocidade. Certo? E só tem que tomar o cuidado. Na hora de for fazer o cálculo da área, né, você deve utilizar o diâmetro do requinte, o diâmetro da saída. Então, essa daqui é uma fórmula extremamente simples, pessoal. Agora, o que é esse? Aqui, velocidade a gente já sabe, gravidade e casinho. O que é esse casinho? Esse casinho compreende o coeficiente, vou colocar aqui, coeficiente de singularidade. O que é esse coeficiente de singularidade? Esse coeficiente ele é composto de uma tabela que você encontra em livros, na bibliografia da área, e a gente encontra esse coeficiente na bibliografia base que a gente utiliza, que é através do livro do Telmo Brentano, pessoal, que eu aconselho que vocês comprem. Essas informações todas vocês vão ter lá. Então, esse coeficiente de singularidade, ele é adimensional, ele não possui uma unidade e ele serve, a gente tem os valores referentes para vários tipos de singularidades.
a gente tem para T, temos para cotovelo, temos para válvulas, válvula de globo angular, válvula de retenção, válvula gaveta. Cada elemento desse vai ter um valor que será esse valor de casinho, que nós iremos fazer o cálculo, que é um cálculo extremamente simples, e nós vamos achar aqui a perda de carga no esguicho tronco cônico. Para o esguicho tronco cônico, esse valor de casinho vai ser igual, vou colocar aqui, o casinho vai ser igual a 0,1. Então, se você vai ter a vazão, através da vazão você vai calcular a velocidade, considerando a área na saída do esguicho, e o resto, pessoal, aqui já está definido. O casinho está definido, gravidade, só precisa achar a velocidade para saber a perda de carga no esguicho tronco cônico. Simples, extremamente simples. Então, isso aqui não vai ser nem preciso a gente fazer um exemplo numérico, vamos deixar um exemplo numérico para a gente fazer com o esguicho regulável. Agora você pode se perguntar, mas e o esguicho regulável? Qual é o valor do casinho dele aqui, né? Pessoal, não tem. O esguicho regulável, claro que ele é mais difícil de se obter essas informações do que o esguicho troncônico. O esguicho troncônico ele tem ali o jato fixo, não muda. O esguicho regulável, ele tem uma variação do seu jato de água, ele modifica ali a área de saída da água, e isso dá uma certa dificuldade para se calcular. Além de que cada fabricante ele produz o esguicho com dimensões não muito idênticas, né? Ocorre uma pequena variação aí entre os fabricantes e então não existe ainda esse valor de casinho, que seria muito aconselhável, né? Seria muito mais fácil se nós tivéssemos esse valor de casinho para o esguicho regulável. Então, nós não temos. Então, o que a gente faz? Algumas pessoas, assim, alguns projetistas que eu já pude observar, faz esse mesmo cálculo aqui para o esguicho regulável. Então, por exemplo, o esguicho regulável lá tem um esguicho de 1,5 com uma saída de 13 milímetros. Então, ele vai lá e faz do mesmo jeito que está aqui. Mesmo jeito, faz o cálculo igualzinho e acha lá o valor como se fosse um esguicho tronco cônico, mas é esguicho regulável. Só um detalhe, pessoal, que eu esqueci de falar. Em São Paulo, se você observar na instrução técnica, na tabela, essa tabela, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui em cima para vocês observarem. Tabela da instrução técnica de São Paulo. Nessa tabela ela tem assim, esguicho regulável. Esguicho regulável. Ela não permite mais a utilização de esguicho tronco cônico. Quem que ainda permite? Aí vai variar um pouco de estado para estado. Quem for elaborar pela NBR 13714, ela ainda permite a utilização de esguicho tronco cônico, certo? Corpo de Bombeiros de Minas Gerais também ainda permite a utilização de esguicho tronco cônico, que é um tipo de esguicho mais antigo e tem uma eficácia um pouco menor ao se realizar um combate ao princípio de incêndio. Então, por isso ele deixou de ser utilizado, a tendência é que ele deixe de ser utilizado. Mas a gente ainda tem aí vários estados que permitem a sua utilização. Comente aqui embaixo se o seu estado permite ou não utilização do esguicho tronco cônico. Mais um ponto importante aí para a gente estar catalogando. Então já comente se no seu estado a pressão é na válvula ou é pressão residual e comente se o seu estado permite somente regulável ou se permite regulável e tronco cônico. Então, esse cálculo, como se fosse o mesmo tipo de esguicho, não está correto.